Olá, queridos, graça e paz, que bênção. Mais uma manhã aqui conosco, na nossa campanha de busca ao Senhor, de busca da presença do Senhor, de intimidade com o Senhor. Que bom que estamos aqui. Já chegamos no 19º dia e estamos aqui. É bem verdade que no meio a coisa um pouco mais complicada, mas agora já estamos nos aproximando do final e é uma bênção, uma dádiva de Deus. Tenho certeza que você está sendo ministrado. Espero que nessa manhã você também receba algo da parte do Senhor. Hoje nós vamos ler o capítulo 19 do Evangelho de João. Convido a abrir sua Bíblia, acompanhar comigo, para que o Senhor possa falar ao seu coração, além daquilo que vai sair dos meus lábios. A palavra do Senhor ela é maravilhosa. Amém, queridos? Evangelho de João, no capítulo 19, diz assim: Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na sua cabeça. Vestiram-o com uma capa púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve o rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando uma coroa de espinhos e a capa púrpura, disse-lhe Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos respondeu: Levem-no para vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Versículo 11. Respondeu Jesus: Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se deixarem esse homem livre, não é amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora, sentou-se na cadeira de juiz, no lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico significa Gábata. Era dia da preparação da semana da Páscoa, por volta de meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: Mata-o! Mata-o! Crucifica-o! Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então, os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a própria cruz, ele saiu para um lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado de Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um a cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar que Jesus foi crucificado ficava próximo à cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Versículo 21.
os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, mas sim, esse homem é que se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida em uma única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram minhas roupas entre si e tiraram a sorte sobre as minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Versículo 25. Perto da cruz de Jesus estava Maria, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu ali sua mãe e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E disse ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo levou para sua casa. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Era dia da preparação. E o dia seguinte seria sábado, especialmente sagrado. Por não quererem que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que ordenasse que lhe quebrasse as pernas e os corpos fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, em seguida do outro. Mas quando chegaram a Jesus, perceberam que ele estava morto e não quebraram as pernas. Em vez disso, o soldado perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu deu testemunho. O seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade. E dela testemunha para vocês, para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Num outro lugar da Escritura, olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de mistura de mirras e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os 12 envolveram em facho de linha, juntaram com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, de onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação para os judeus, e visto que o sepulcro ficara perto, colocaram Jesus ali. Bom, queridos, versículo 19 que nós lemos nas Sagradas Escrituras, o versículo que o nosso coração ele se constrange, porque ele trata dos últimos momentos de Jesus num corpo de carne e osso. Os últimos momentos onde ele experimentou a morte para que nós tivéssemos vidas.
os últimos momentos que ele experimentou todas as dores, para que, como diz o profeta Isaías, pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. E eu gostaria de refletir, amados, em 3 pontos, fazer uma reflexão com os irmãos nessa manhã, no 19º dia da nossa campanha, de criar intimidade, de buscar o Senhor. Queria refletir algo que esse texto traz para nós, no capítulo 19 do Evangelho de João. E uma das coisas que chama muita atenção e que nos faz refletir é o porquê Jesus foi condenado e crucificado. O porquê ele foi perseguido. O que levou, o que é a causa raiz que Jesus fosse parar numa cruz e morrer numa das mais horrendas mortes que existia na época. A morte de cruz. A morte onde a exposição moral ela era terrível, onde a dor ela era terrível, e o nosso Cristo experimentou essa morte. E qual será então o motivo? O que levou? Qual foi o crime? O que Jesus cometeu para que os chefes dos sacerdotes levassem sua causa até Pilatos e o condenassem? E refletindo sobre isso, queridos, eu chamo a atenção a um dos versículos que diz que Jesus ele foi crucificado. Lá no versículo 7 diz que Jesus eles queriam, na verdade, crucificá-lo porque ele se declarou ser o Filho de Deus. Jesus ele estava sendo condenado porque ele estava dizendo a verdade. E a verdade absoluta. A verdade que significou para ele a morte. E o que isso tem a ver conosco então? O que isso tem a ver conosco, meu amado irmão e minha amada irmã, é que quando nós entendemos que a verdade é Cristo, quando nós professamos a verdade absoluta, e quando nós tomamos para nós João capítulo 14, que foi ministrado aqui pelo presbítero Tiago, onde Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando isso adentra no nosso ser, nós também experimentamos a morte da nossa carne. Porque Paulo já havia advertido em Gálatas, no capítulo 5, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. A verdade, ela não sacia os desejos da carne, mas ela preenche a alma e o espírito, porque a verdade é Cristo. A verdade, ela significa sim a morte. Ela significa muitas vezes a perca da popularidade, da influência. Querido, você quer ser uma pessoa popular, a verdade não vai ser a sua companhia ideal. Mas é a verdade que cura, é a verdade que liberta, a verdade é Cristo. É a verdade que nos dá vida eterna. É a verdade que nos faz escolher entre prazeres momentâneos dessa vida ou a eternidade. A verdade, ela não é relativa, como muitos dizem e gostam de dizer. Quando eu estava cursando, me graduando em administração de empresa, eu me surpreendi com a matéria de moral e ética. Porque ao estudá-la, eu descobri que a moral e a ética são passageiras, são efêmeras. E a verdade, ela é absoluta e ela é perene. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Esteja com a verdade. Embora a carne vai ser crucificada. E de fato, nós devemos a cada dia, a cada momento, a cada oração, a cada jejum, crucificar a nossa carne. Para que nós tenhamos semelhança com aquele que é nosso Senhor. Para que nós possamos ser chamados verdadeiramente de cristãos ou de pequenos cristos. Se o nosso Senhor, se o nosso Salvador, ele foi parar na cruz e morreu, nós devemos morrer dia a dia. Morrer para a mentira, morrer para o pecado, morrer para a carne e morrer para esse mundo. O segundo ponto de reflexão que eu trago aqui
e que chama também bastante atenção é que durante todo esse capítulo 19, curiosamente a minha Bíblia ela tem destaques em vermelho de onde Jesus fala. E talvez por isso eu tive um despertamento em perceber que esse capítulo 19 nós notamos quase um absoluto silêncio de Cristo. Cumprindo o que o profeta Isaías disse no capítulo 53, no versículo 7. Ele foi oprimido, afligido e não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Jesus ele poderia ter mudado toda a história naquela cruz, amados. Ele disse certa vez no jardim do Getsêmani para Pedro: Pedro, por que desembanhas a faca? Não sabe que eu poderia clamar o meu Pai e ele enviar legiões de anjos? Jesus ele se entregou, meu irmão, e em silêncio, minha irmã. E o que eu aprendo com isso, que trago para a nossa reflexão, há momentos na nossa vida que o que Deus quer de nós é a ação do silêncio, é a prática. Jesus ele não usou a cruz como um púlpito de palavras, mas ele usou a cruz como um púlpito de ações. E eu olho para dentro das nossas igrejas, das nossas vidas, me incluo no meio dela e não tenho medo de dizer que o que o mundo quer de nós não é mais pregadores eloquentes e com boa oratória. Não são mais homens que têm um profundo saber teológico, que discorrem perfeitamente nas escrituras sagradas. O que a sociedade quer de nós, amado irmão e amada irmã, é uma atitude de cristão. É uma vida condizente com aquele evangelho que nós pregamos. Há muita gente que se opõe, mas eu acho fundamental a fala de São Francisco de Assis, que diz: pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. Não que a palavra ela não deva ser usada, mas eu creio que nós estamos adentrando num tempo em que as nossas ações devem gritar muito mais do que as nossas palavras. Não haveria discurso, não haveria palavra com todo ensinamento, sabedoria que o nosso Cristo teve, mas não havia uma forma maior de pregar o amor do que se entregar na cruz, do que dar o brado de que estava consumado e trazer para nós hoje a esperança da eternidade. Se essa pregação, se esse ato, ele não acontece hoje, nós não tínhamos mais expectativa de salvação, de arrebatamento, de vida em Cristo. E para encerrar a reflexão nessa manhã, o envolvimento, meu amado irmão e minha amada irmã, com Cristo, ele é inevitável. Há pessoas, e talvez você que está me ouvindo ainda não caminha numa igreja cristã, e eu acredito que esse vídeo pode chegar a alguma pessoa que esteja nessa condição, mas eu queria te dizer que não há forma de não se envolver com Cristo. Ou você se envolve de uma maneira íntima, ou você se opõe. Há personagens nesse capítulo 19 que são os sacerdotes, que são os religiosos, que eram os conhecedores da época, que se opuseram e quiseram matar o Cristo, o Messias, o Salvador. Houveram também homens como Pilatos que não queriam se envolver. Jesus era politicamente incorreto, colocava em risco o seu cargo. Mas houveram pessoas como João, Madalena e as Marias que estavam aos pés da cruz. E meu irmão, minha irmã, eis o melhor lugar para se estar, aos pés da cruz de Cristo, aos pés da cruz do Salvador, porque dali flui o rio da água viva, porque dali flui a salvação, porque ali flui a redenção, porque ali a morte ela foi vencida pela ressurreição de Cristo.
porque ali foram pagos todos os nossos pecados. Aos pés da cruz, junto ao nosso Senhor, reconhecendo o sacrifício vicário e absoluto de Cristo, é o lugar onde nós devemos estar. Não tente passar despercebido como Pilatos. Não tente ser secreto como Arimateia e Nicodemos, que tinham medo da posição que exerciam, mas que admiravam Jesus em secreto. Mas sejam como João, Marias e Madalena. Se coloquem aos pés da cruz, aos pés do nosso Senhor. Pois bem, meu amado, essa reflexão que eu queria deixar ao seu coração essa manhã abençoada, e que ela possa levar ao seu dia a refletir cada um desses 3 pontos. Entender que a verdade absoluta vai requerer de nós o sacrifício da carne. Entender que a ação nos dias de hoje, ela reflete, como um cristão, às vezes mais do que muitas palavras. Entender que não há envolvimento, não há como se envolver de maneira neutra com Cristo. Ou nós se envolvemos na intensidade, ou nós nos opomos a Cristo. E eu quero orar. Oremos nesse momento por essa palavra, por cada família que está, por cada casa que nós entramos com esse vídeo, com essa live, pelos motivos, pela nossa igreja. Curva a sua cabeça e vamos orar junto comigo em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é o caminho, é a verdade e a vida. Nós te louvamos, meu Deus, porque a tua palavra, ela é o alimento em que nós necessitamos. Como tem sido bom, meu Deus, acordar nessas manhãs, durante esses 21 dias, e o nosso primeiro alimento ser a sua palavra, ser a palavra de vida eterna. Nós queremos te louvar, ó Pai, em especial por esses 21 dias. Queremos declarar, meu Pai, que nós desejamos ir a um nível mais profundo de comunhão e intimidade com o Senhor. Que nós desejamos, Pai, viver o avivamento de olhar para dentro das suas escrituras e reconhecer que não há nenhum outro método ou meio, senão as tuas palavras. Céus e terras passam, mas a tua palavra não passa. Entender que nós precisamos viver, ó Pai, o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, para que a tua igreja seja capacitada a ganhar almas para Cristo, a discipular irmãos, para que os dons, ó Pai, sejam manifestos e desejados, ó Pai. Ó Deus, eu clamo, Pai, pelo crescimento dessa igreja, mas não um crescimento somente numérico, mas um crescimento espiritual. Que o Senhor faça de cada um dos nossos céus, meu Pai, um ambiente do derramar da tua graça, do derramar da tua unção, do derramar, ó Pai, de comunhão, de ensinamento, de evangelismo. Pai, faz dos céus um ambiente da tua plenitude. Deus, que os cultos nossos, ó Deus, sejam tomados pela tua presença. Pai, que nós saibamos viver o sobrenatural e que o Senhor manifeste o sobrenatural no nosso meio. Que possamos adentrar, ó Pai, e abrir a nossa boca, que seja no louvor ou na palavra, mas que a tua presença ela seja maciçamente sentida no meio da grei, no meio da igreja. Em nome de Jesus nós oramos pelos missionários, ó Pai. Homens e mulheres que desprenderam de tudo e foram para o campo, que entregaram a sua vida, que morreram, ó Deus, para a carne. Ó Deus, abençoa os nossos pastores, suas famílias, esposas, filhos, filhas, seja com eles, ó Deus. Sabemos que são esses homens que são afrontados pelo inimigo todos os dias. E, Pai, dá a eles intrepidez, dê a eles a espada do teu Espírito, dê a eles o escudo da fé, a sandália para a preparação e pregação do Evangelho, dê a eles o capacete da salvação, a couraça da justiça, dê a eles virtude, meu Pai, cada um deles, cada um dos pastores e suas famílias, filhos,
Oro também pela vida da nossa querida irmã Rosa, que o marido nos pastoreou e nós amamos aquele homem por muitos tempos, ó Pai, e ainda a lembrança traz a nós um amor. Toma o Natan, toma a Sara, toma a Rosa, toma a família que também é uma família pastoral nas tuas mãos, ó Deus. Os abençoa, os guarda, que o Senhor possa ampará-los, ó Pai, no teu colo, quando as lembranças e a saudade bater. Eu oro nessa manhã, grato ao Senhor, oro no nome santo de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Glória a Deus. Que bênção, meu amado irmão, que bênção, minha amada irmã, em poder estar aqui com vocês esses dias. Hoje eu encerro das 3 participações em que eu tive o privilégio de falar um pouco, de compartilhar um pouco o amor de Deus. A campanha também já se aproxima do fim. Que ela seja um start, que ela seja uma ativação espiritual dentro de nós, para que possamos vencer esse final de ano de 2023 e entrarmos com toda a força, com todo vigor no ano de 2024. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus te abençoe no nome de Jesus.